Então, é importante ter uma diversificação geográfica também, ter ações brasileiras, coisa que o brasileiro está começando também a pegar agora, mas é um erro comum do brasileiro, que é não ter investimentos também, né, de forma global. Por que você precisa ter somente Vale ou qualquer tipo de ação brasileira? Por que você não pode ter Google? Por que você não pode ter empresas estrangeiras, né? A rentabilidade tem sido, inclusive, historicamente maior até do que a Bolsa Brasileira. Então, por que não? Meus amigos do Papo CEO, mais um papo com Luciano Tavares, CEO da Magnetis. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Dário? Como é que você tá? Tô bem, meu amigo. Primeiro, muito obrigado aí por você ter aceitado participar aqui do Papo de CEO. Grande honra. E, bom, vamos para mais um papo, Luciano. Para começar aqui a nossa conversa, eu queria primeiro entender um pouco aí da tua história, Luciano. Como é que você caiu aí como CEO da Magnetis? Como é que foi a tua história aí para você começar a trabalhar muito nessas dinâmicas aí de finanças, investimentos e tudo isso que você acaba ofertando aí no mercado? Muito legal. Primeiro, eu que agradeço aí a participação aqui no podcast. Eu comecei minha carreira inteira no mercado financeiro tradicional, né? Trabalhei em banco de investimento americano, na Merrill Lynch, na época. Depois saí do banco, montei uma gestora tradicional de investimentos, uma asset, né, que chamava-se Nest Investimentos. Então, durante aí os últimos 25 anos, eu participei diretamente aí do mercado de investimentos brasileiro, né? Na verdade, eu fundei a Magnetis, né, justamente para resolver alguns dos problemas que eu identificava no mercado. Então, mesmo antes da gestora na Asset, que eu era sócio também, a gente lidava muito com o mercado institucional, né? Ou seja, os investimentos para outros fundos, ou então para grandes fortunas, né? Clientes que têm muito dinheiro. E a gente via que para quem era dessa categoria, né, essas pessoas tinham acesso aos melhores investimentos, aos melhores prestadores de serviço, a metodologias de investimento bem sofisticadas, né? No entanto, quando eu falava com um amigo meu, um familiar, a gente percebia que a maioria deles estava ainda investindo através de um grande banco, ou até mesmo através de uma corretora, mas de uma forma muito inferior, né? Muitas vezes seguindo a recomendação do gerente de banco, de um assessor, comprando o produto do próprio banco. Aí eu já tinha saído da Asset nessa época, eu falei, pô, o que eu posso fazer, né? O que a gente pode fazer para realmente resolver esse problema, para criar uma empresa que seja o estado da arte para o investidor individual no Brasil, né? Então, foi daí que surgiu aí a vontade de fundar a Magnetis, e foi daí que eu virei o fundador e CEO da Magnetis. Boa. Cara, explica um pouco mais sobre a Magnetis. Assim, o que vocês conseguem ofertar em termos gerais para o cliente, para o pessoal que está escutando a gente entender? Legal. Eu acho assim, vou voltar um pouco do que eu estava falando, né? A gente percebia, né, que a maior parte dos investidores individuais, eles caíam em alguns problemas, né? O pessoal trabalhava, todo mundo tem sua profissão, ganha seu dinheiro, poupa. Aí, na hora de pegar esse dinheiro suado, né, e investir para o futuro, muitas vezes essas pessoas caíam em armadilhas, né? Uma delas é que muitas vezes ele investia esse dinheiro através do banco, como eu mencionei, geralmente seguindo o aconselhamento ali do gerente, que não é uma pessoa que tem os interesses alinhados. A gente sabe que o gerente, ou mesmo o assessor da corretora, ele ganha com uma comissão, então ele está muito mais interessado em vender aquele produto para você do que necessariamente ter certeza que aquele produto é adequado para os seus objetivos de vida, etc. E além disso, né, em muitos desses lugares, os produtos eram muito limitados, né? Você tinha os produtos ali do banco, né, que o próprio banco oferecia, ou mesmo uma corretora que já tinha uma oferta maior de produtos, nem sempre é fácil você selecionar os produtos, escolher eles, né? Muitas vezes essa escolha é feita de forma subjetiva pelo assessor. Então eu falei assim, pô, como é que a gente cria um serviço, né, que fosse o estado da arte, que realmente resolvesse o problema do investidor individual de uma forma muito diferente do que vinha sendo feito, né? Então, aí a gente pesquisou modelos que já existiam no mercado tradicional, modelos que surgiam em outros países, né? E falou, bom, o que é que o cliente individual quer? Ele quer
praticidade, né? Ele quer montar uma carteira muito boa, muito sofisticada, com alto potencial de retorno, compatível com o seu perfil, mas ele quer fazer isso de uma maneira muito fácil e quer ter alguém que ele realmente confie, que ele saiba que a empresa que está recomendando aqueles ativos tenha o seu interesse alinhado com o do cliente, né? Ou seja, que não está tentando vender um produto porque tem uma comissão, mas sim porque aquilo ali vai ser realmente a carteira que vai ajudar a realizar os objetivos de longo prazo. Então, a gente acabou montando um modelo que a gente chama de gestão de investimentos digital, que é basicamente uma forma onde qualquer pessoa, independente do seu conhecimento financeiro, ou até mesmo do montante de recursos que tem, ela pode entrar, ela conta para a Magnetics quais são os seus principais objetivos, a gente tenta entender o perfil de risco dessa pessoa, e a Magnetics constrói a carteira ideal para essa pessoa maximizar sua chance de atingir esses objetivos ao longo da vida, né? Tudo isso feito com um modelo de negócio que a gente não recebe comissão, a gente não recebe nenhum tipo de rebate ou qualquer incentivo. A gente cobra uma taxa do cliente, pega todo esse rebate e devolve para o cliente, então o cliente tem a segurança, a garantia de que a gente tem o nosso interesse alinhado com o dele. Então, é um lugar basicamente seguro, que a pessoa pode confiar, que a gente está construindo a carteira mais sofisticada para ela, né? E tudo isso com muita tecnologia por trás. Eu acho que esse é um tema bem importante, porque sem um alto grau de automação e de tecnologia por trás, seria difícil a gente fazer tudo isso que eu falei para qualquer tipo de investidor, né? Tanto para o investidor maior como para o investidor menor. Então, é a tecnologia que permite a gente ter a escala operacional para atender qualquer tipo de cliente. Então, esse aí, em resumo, é o modelo da Magnetics hoje. Cara, muito bom. E eu vou esquartejar o que você falou agora, vou dividir em partes, porque você falou coisas muito interessantes, Luciano. A primeira coisa que você disse aí é a questão do conflito de interesses, vamos botar assim, né? O famoso conflito de interesses da pessoa que acaba te assessorando. E a gente tá num momento onde o Brasil, alavancou pra caramba o investimento, né? Bateu aí 3 milhões de investidores, aquela coisa toda que início de ano a gente ficou falando, o mercado inteiro falou. E quem escuta a gente investe muito, assim, de uma maneira geral. Todo mundo, pelo menos, tem um tino, eu invisto, e assim, eu acho que todos os CEOs e até aspirantes a empreendedores, o nosso público ele é bem dividido. Tem muita gente já com negócio, já rampando bem, e a outra metade são pessoas que estão buscando muito subsídio de conteúdo para poder criar novos negócios. Mas todos eles, de uma maneira geral, entendem que já investimento é o futuro, né? A gente precisa plantar agora para colher lá na frente. E a gente está vendo esse boom aí de uma maneira geral. Mas um ponto que eu comecei a perceber muito é que o conflito de interesses ficou cada vez mais pesado, né? Eu fico vendo, assim, até pelos meus amigos, de maneira bem empírica, mas eu vejo pelos meus amigos e, cara, eles têm alguns assessores de investimentos, uns são muito bons, sem sombra de dúvidas, eu conheço 2 ou 3 que são muito bons, mas tem 2 ou 3 que basicamente eles têm uma dificuldade até para rampar, até pelo modelo de negócio de assessor, eles têm uma dificuldade para rampar, para conseguir chegar naquela renda que eles têm, e eles basicamente têm que vender produtos que talvez não sejam os melhores, né? E isso é uma dinâmica de mercado que vem acontecendo bastante, né? É uma coisa que o investidor novo tem que tomar muito cuidado, né? Sem dúvida, acho que você resumiu super bem, Dário. Eu acho que o conflito de interesse é um dos maiores problemas que a gente tem no mercado financeiro hoje, no mercado de investimentos hoje, né? Tem muito, como você falou, tem uma massa muito grande de pessoas que está começando a investir, ou que já investe há algum tempo, mas está mudando aí a sua forma de investir, buscando corretoras, novas empresas. E muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento ou a experiência para avaliar um produto ou outro, né? E ela conta com a ajuda do assessor para recomendar para ela, para dizer para ela o que é mais interessante para ela. Só que se a remuneração do assessor, se o incentivo do assessor é diferente do incentivo do cliente, aí cria-se o conflito de interesse, né? Ou seja, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que tem um fundo A que paga para o assessor uma comissão de 1% ao ano. E tem um fundo B que é muito semelhante, talvez tão bom quanto,
mas que paga metade dessa comissão. O assessor ele vai estar incentivado para te recomendar o fundo A, que pode ou não ser o melhor para você. Tem alguns casos, inclusive, que o fundo B, que eu mencionei, que tem uma comissão menor, pode até ser mais adequado para você, mas existe esse incentivo torto aí do assessor escolher aquele produto que vai gerar maior receita para ele, né? Muitas pessoas nem sabem que esse conflito existe, esse que é o pior, né? Então, tem corretores, inclusive, falam assessoria grátis, né? Vendem a ideia de que aquele serviço é gratuito, só que a gente sabe que isso não é verdade, não tem nada que é gratuito, né? Principalmente no mundo financeiro de investimentos, nada é gratuito. A gente sabe que a empresa tem que estar remunerada de algum lugar, e a gente sabe que a remuneração vem dessa comissão que eu mencionei. Então, e acho que o ponto que você falou é muito importante também, Dário. Isso não é um ataque às pessoas, aos assessores, né, aos indivíduos. É uma crítica ao modelo. Como você falou, ao modelo. Eu conheço também, eu tenho amigos que são assessores, são profissionais extremamente competentes, procuram fazer a coisa certa para o cliente. E eu conheço pessoas também que não têm o mesmo nível, o mesmo cuidado ético aí com a carteira do cliente, e acaba se valendo desses incentivos aí para gerar mais comissão, né? E o problema é o seguinte: se o modelo dá margem a você ter maus profissionais, né? O cliente, ele acaba caindo eu até brinco que é a roleta russa do assessor, porque você chega lá, você pode dar sorte de cair num bom assessor, e aí você ser bem servido e ter um trabalho competente, né, com sua carteira, ou você cai num assessor que é incompetente, ou então, na pior das hipóteses, até mal intencionado, onde você vai deixar sua poupança, né, que seu futuro vai deixar uma parte ali para aquela empresa processor. Então, eu questiono muito o modelo e sempre incentivo as pessoas a pensarem, a perguntarem quais são os incentivos daquele prestador de serviço, como é que ele é remunerado, e procurar prestadores que tenham o maior alinhamento possível de interesses com o interesse do cliente, né? E uma coisa interessante de falar sobre o modelo é porque é muito nocivo quando o mercado ele está suscetível a um modelo que é falho, né? Porque quando o modelo é falho, você pode até tentar mudar as pessoas, mas o próprio modelo puxa, né? É que nem a gente comparar com política brasileira, né? O modelo tá ruim. E aí a gente tem que pensar em novas frentes de modelo. Uma coisa que me vem muito em mente, que eu até quero, Luciano, que você, me elucide, porque eu não venho do mercado, mas eu me amarro, assim, em investimento, cara. Eu acho que eu sou um economista frustrado, 200%, assim, todo mundo sabe, a Antônia que tá aqui na minha frente sabe que eu totalmente sou um economista frustrado, e eu gosto muito disso, então eu gosto de ler bastante o mercado. Uma coisa que eu vi, 2 pontos que me chamaram muita atenção nesse meu processo de amadurecimento como um singelo investidor, foram 2 coisas. A primeira foi que eu percebi que os fundos normalmente tem, e eu gosto de negócios, né? Então comecei a juntar algumas coisas, né? Eu percebi que o fundo ele tem uma dinâmica quase como se fosse uma empresa de lançamento, sabe? Que nem uma empresa de marketing, vamos fazer uma analogia aqui. Ele manda muito bem no fundo, ele junta muita gente ali para poder fazer um ótimo resultado, aí o fundo se lança, manda bem pra caramba no resultado, vai lá no alto, manda muito bem, e aí isso é o lançamento dele. Ele começa a atrair investidor. Chega um momento que ele chega no ápice, ele tem que abrir mais fundos, porque ele tem que capilarizar a carteira, só que aí ele já tem muita gente, né? E aí ele já não consegue mais bater aquilo que ele bateu no primeiro fundo. Ele tenta replicar a carteira para poder segurar, só que aí a carteira replicada já tá um pouco pior, e aí ele continua atraindo mais gente pro fundo, e no final do dia, quando você vê aquele fundo que usou de histórico aquele resultado não tá mais dando, e não faz mais sentido. O que me leva ao que o Warren Buffett disse uma vez, né? Acho que foi o Warren Buffett, ou não sei se foi o Graham, tô na dúvida, você vai me dizer. Que ele falou que o fundo sempre perde pro índice. A maioria dos fundos sempre perdem pro índice, né?
E aí você fica, putz, cara, isso foi um tapa na minha cara, assim, quando eu comecei a realmente pegar maturidade como investidor, porque todo mundo diz que o fundo é o melhor caminho. Eu ainda acho que é o melhor caminho, acho que, assim, pra você começar fundo é legal. Mas, cara, depois que você pega uma maturidade, eu não consigo ver sentido mais nisso, sabe? Tô um pouco desacreditado, assim. Não, de fato, o que você falou faz muito sentido, né? Eu acho que até a forma como a gente, os clientes, né, os investidores, e até mesmo fomentado pelos assessores, a forma como são selecionados os fundos é muito movido a uma lógica comercial, né? Então, olha só, esse é o fundo da vez, nesse ano ele está dando tantos %, é o fundo que mais está rendendo esse ano. Esse gestor é o gestor da moda, inclusive o fundo está reabrindo só por 5 dias, se você ficar de fora, você não vai investir mais. Então, é uma lógica muito comercial, né? Quando, na verdade, a análise de investimentos, de fundos ou qualquer tipo de investimento, é uma análise que envolve muitos outros fatores, né? É uma análise muito mais racional, que envolve muitos fatores, inclusive envolve também uma análise de longo prazo, né? Esse problema que você falou do fundo é comum. Outro problema também é um fundo que tem um histórico muito pequeno, né? Mas teve um bom retorno no curto prazo e não consegue sustentar esse mesmo retorno no longo prazo. Então, o cliente olha ali a rentabilidade de 6 meses ou de 12 meses e fala assim, pô, esse gestor é um gênio, né? Mas aquilo ali é muito mais um resultado do acaso ou da circunstância ali do que realmente a capacidade daquele gestor de gerar retornos consistentes, né, acima do benchmark, consistentemente no longo prazo. Então, inclusive, assim, até entrando um pouco de como a Magnetis faz a seleção de investimentos de ativos, a gente acredita numa abordagem quantitativa, né? Então, quando a gente faz a análise quando a gente define uma carteira para o nosso cliente, ou está fazendo a seleção dos melhores fundos de uma determinada categoria, nossa abordagem é quantitativa. A gente quer olhar o histórico longo daquele fundo, como que aquele fundo se comportou em diversos períodos, diversos cenários de alta, de baixa, qual a consistência do retorno daquele fundo. É um fundo que teve uma performance excelente no período, depois não conseguiu replicar, ou não? Ele é um gestor que consegue trazer retornos consistentes, né? Esse ponto é muito importante. Qual a correlação daquele fundo com índice, com uma NTNB ou com outros fatores de mercado, né? Porque tem muito gestor por aí, por exemplo, fundo multimercado, isso é muito comum, né? A bolsa está subindo, aí o fundo multimercado está subindo também. Aí você vai analisar o retorno daquele fundo, você fala, pô, esse cara tá mandando bem, esse cara tá gerando um retorno muito acima do CDI. Mas aí você vai olhar por que ele gerou esse retorno e você vai ver que é um fundo que está sempre comprado bolsa. Então, da mesma forma, quando a bolsa cair, ele vai perder dinheiro, né? Então, você está pagando para o gestor de trazer retornos diferenciados, mas, na verdade, ele está com um retorno altamente correlacionado com o da bolsa. Então, essa análise mais superficial que é feita por aí, a gente não acredita nela. No longo prazo, se mostra que não vai trazer retornos acima do mercado. O que a gente acredita é um backtesting rigoroso, olhar fatores no longo prazo e, assim, dessa forma, selecionar, né, construir uma carteira que realmente tenha retornos consistentes, aí, compatíveis com o perfil de risco da pessoa. Então, a nossa abordagem é 100% quantitativa, não vou dizer 100% porque tem uma equipe de gestão, mas primordialmente quantitativa. Só para você ter uma ideia, a gente são hoje uns 20 mil fundos de investimento, mais ou menos. Então, imagina que a gente tem sistemas que analisam todos esses fundos diariamente, calculam todas as combinações possíveis entre esses fundos. Então, isso fica cálculos bem grandes rapidamente, assim, né? E tudo isso para selecionar a melhor combinação de carteira. Um investidor individual que não tem toda essa tecnologia por trás e que está olhando ali a plataforma ou recebendo uma recomendação do assessor de forma ali mais subjetiva, ele vai ficar para trás, ele não está usando, né? Você está entrando na guerra ali com a faquinha e os gestores profissionais estão entrando com armas nucleares, entendeu? Então, vai ser difícil você vencer essa batalha aí, né?
E dentro da Magnet, você, quando o usuário ele se cadastra, você faz uma seleção de carteira para ele, é isso mesmo? Você meio que faz uns direcionamentos ali com base no perfil dele. Não é mais ou menos assim? Exato. Isso é uma coisa importante, né? Quando você vai num banco ou na corretora, é o que eu falei, predomina essa lógica, né? Compra esse produto, compra aquele. A gente inverteu um pouco essa lógica. A gente fala assim, pô, Dário, me conta aí sobre isso. Primeira coisa que a gente faz, me conta aí seus objetivos, o que é que você quer, por que você está investindo, né? Aí você pode falar, pô, eu estou investindo porque eu quero comprar uma casa daqui a um tempo, daqui a alguns anos eu quero ter alguma renda passiva para complementar aqui minha renda do meu trabalho, depois eu quero me aposentar. Enfim, cada pessoa vai ter seu objetivo de vida. E essa é a primeira pergunta que a gente faz. Porque é a partir daí que a gente vai montar a carteira do cliente, né? Então, a lógica é inversa. Vamos tentar montar uma carteira que vai te ajudar a atingir esses objetivos, né? Então, a partir de algumas perguntas que a gente faz, a gente infere, né, o perfil de risco daquela pessoa, por uma pessoa que tolera oscilações de mercado ou não, uma pessoa que vai ficar assustada se a carteira dela cair. Então, baseado em tudo isso que eu falei, os nossos sistemas já recomendam, né, já trazem uma recomendação de carteira que já é balanceada e já é otimizada para aquele perfil, para aquele objetivo. Então, o cliente tem a segurança de que aquela carteira que foi selecionada, ela, pelo menos na nossa visão, na nossa análise, vai maximizar a chance dela atingir aqueles objetivos no longo prazo. E ela não precisa mais se preocupar, ela não precisa ficar pensando, pô, comprei esse fundo, será que daqui a 3 meses eu tenho que vender esse fundo, comprar outro, comprar ação, não compro? Isso tudo, a Magnet vai tomar a decisão ideal para você e vai fazer todo esse acompanhamento ao longo do tempo. E o legal disso é porque hoje eu vejo uma dificuldade também em gente que quer começar a investir, porque eles tentam buscar também casas de research, né? Hoje também tá bem hypado casas de research. Mas assim, muitas boas e outras nem tanto. Também a gente entra mais uma vez no conflito de interesse. E aí você fica meio que assim, cara, será mesmo que vale a pena investir? Porque eu não tô tendo tempo de pesquisar, por exemplo. E aí eu vou começar a investir, mas eu não tenho certeza se o que aquele cara tá me recomendando é bom. O que eu faço, né? E aí acaba que você vem solucionando muito isso, né? Porque, putz, a gente tem uma oferta gigante no mercado hoje, né? Não falta produto financeiro. E aí você conseguir ter essa palhinha do que pode fazer mais sentido para cada um, putz, é golaço. E aí já embalando numa pergunta, Luciano, quando o usuário ele vai fazer o cadastro lá na Magnetis, você, digamos que eu tenha um perfil agressivo, aí a Magnetis me diz ali mais ou menos as ações que eu possa investir. O que para vocês faz sentido, imagino que seja um algoritmo, né, que vai e pensa de acordo com aquele perfil, né, com base no histórico, talvez, né? Exato. É exatamente isso. A gente, se você falar para a Magnetis que você, dados os objetivos que você tem, você é uma pessoa que tem uma tolerância alta a riscos, uma pessoa que não vai ficar assustada se o mercado cair 10%. Descer, né? Exato. A gente vai construir uma carteira com esse perfil, né? A gente sabe, tem aquela máxima de mercado, né, que se você quer ter um retorno muito alto, você tem que estar disposto a tomar um risco maior, né? Então, o risco e retorno andam lado a lado. Se você quer uma coisa sem risco, você também tem que estar disposto a ter um retorno menor, né? Um retorno potencial menor, melhor dizendo, né? Porque não existe nenhuma garantia de que o retorno vai ser mais alto. Mas é interessante porque, assim, até em relação a isso, né? Quando a gente fala tolerância a risco e a oscilação, geralmente a gente está falando de horizonte de curto e médio prazo, né? Então, quando a gente olha no longo prazo, quem toma mais risco geralmente é remunerado por isso. Eu estou falando em horizontes de 10 anos ou mais, né? Que, inclusive, você mencionou o Buffett, ele fala isso, né? Ele se aproveita até das oscilações de curto prazo para fazer apostas de longo prazo, porque ele sabe que vai ter um retorno superior. Então, se você é uma pessoa que está ok em ver sua carteira oscilando,
você vai ser recompensado por isso no longo prazo com retornos maiores. É uma probabilidade muito alta, não existe uma garantia, mas é uma probabilidade muito alta. Tem até aquele conceito matemático, né? Você pensa assim, quantos dias do ano a bolsa subiu? O número vai ser em torno de 50 e poucos por cento que subiu e 40 e poucos que caiu, né? Então, é quase como você jogar a moeda para cima. Então, você adivinhar se a bolsa vai subir amanhã ou vai cair amanhã é muito difícil. É quase que aleatório, né? Mas se você olha o número de semanas que a bolsa subiu, esse percentual já sobe um pouco, já é uns 60%. Se você olha o número de meses que a bolsa subiu, já sobe um pouco. E se você olha em décadas, é praticamente 100%, né? Então, teve poucas décadas onde a bolsa não subiu. Então, se você olha no longo prazo, quem toma mais risco é recompensado, normalmente, probabilisticamente, vai ser recompensado com um retorno maior. Só que aí é perfil da pessoa, né? Você pode falar, pô, Luciano, eu quero ter esse retorno maior no longo prazo, mas se minha carteira cair 1%, eu não vou dormir essa noite. Então não adianta, entendeu? Tem que respeitar sempre o perfil de risco da pessoa. Não adianta você tentar mudar o perfil de risco da pessoa, porque não adianta a pessoa estar sem dormir, né? Porque eventualmente, se cair mais, vai fazer o pior possível, que é sacar todo o dinheiro, né? Justamente num período de baixa. Então, por exemplo, você pega o ano passado, de 2020, na pandemia, quem, no auge da pandemia, quem se assustou e sacou o dinheiro, perdeu toda a recuperação, né? A bolsa recuperou tudo e mais um pouco, né? Então, só que assim, digamos que você era uma pessoa conservadora, que arriscou na bolsa ali, quando caiu a bolsa, você vai espanar, você vai assustar e vai sair, e vai perder a recuperação. Então, a carteira ela tem que ser moldada de acordo com o perfil de risco da pessoa, porque é isso que garante que essa pessoa vai ficar investindo por muitos anos. A longevidade, né? E ainda falando sobre essa questão de escolha de ações, depois que você acaba me recomendando assim, a carteira, eu vou e invisto. E quando eu invisto diretamente na ação. Essa carteira ela sempre vem atrelada a alguma dinâmica com fundo também, com CDBs, mas tudo é investido diretamente, né? Ou como é que funciona esse processo ali, né? Legal. A gente investe um dos conceitos que a gente tem é de diversificação, né? Então, a gente entende que a melhor carteira não é a que tem um tipo de ativo ou outro tipo de ativo, né? Então, inclusive, se alguém perguntar o que é melhor, é bolsa ou é crédito privado? Nenhum dos dois. A melhor carteira é uma que combina as duas coisas, né? Preferencialmente várias classes de ativos diferentes, né? Isso é um conceito bem conhecido do mercado, né? Que se você fizer uma diversificação bem feita, você consegue ter retornos superiores, assumindo o mesmo risco. Então, a gente tem uma carteira mais diversificada possível. Então, para você ter uma ideia, quando a gente faz uma recomendação de uma carteira para um cliente, seja o perfil de risco que for, essa carteira vai ter títulos públicos, né? Ou seja, coisas bem conservadoras, vai ter crédito privado, vai ter multimercado, vai ter ações brasileiras, vai ter ações globais, até cripto. Ano passado a gente adicionou uma parcela de cripto às carteiras. Tem também estratégias de proteção, né, que previnem riscos mais assimétricos, como a gente viu no ano passado, na pandemia. Então, quando você entra numa carteira magnética, você vai ter um percentual em cada uma dessas caixinhas que eu falei, né? Claro que se você é um cliente conservador, você não vai ter nada em bolsa, etc. E se você é um cliente mais arrojado, o percentual de título público é bem pequeno, né? Mas você divide em quantos perfis a tua carteira? 3 perfis? Hoje a gente tem 5 perfis básicos, só que fazendo a ressalva de que a carteira é realmente personalizada. Então, a gente parte desses 5 perfis, mas de acordo com o objetivo da pessoa, a gente customiza ainda mais. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que você tem um perfil arrojado e fala, olha Magnetis, eu tenho como objetivo me aposentar daqui a 30 anos. Beleza, Dário. Então, você é arrojado, 30 anos, vamos embora. Então, a gente faz a alocação na carteira de maior risco. Só que se você falar, eu sou arrojado, mas eu quero comprar uma casa no ano que vem, eu tenho uma necessidade de caixa no ano que vem, a gente não pode alocar tudo na carteira mais arrojada, porque você vai precisar desse dinheiro ano que vem.
Então, aí a gente faz uma personalização dessa carteira de acordo com o seu objetivo. Então, a gente parte de 5 carteiras, mas a gente customiza, no segundo nível, a gente customiza ainda mais para a necessidade de cada pessoa. Então, as carteiras são individuais mesmo. Caramba, cara, que legal. Você não acaba veio aqui na mente, tá? Você não acaba meio que, assim, cortando um fundo, cara? Porque o papel do fundo era selecionar esses ativos pra gente. Você selecionando pra mim, pra que eu vou entrar no fundo? É uma boa pergunta. Eu diria assim, depende do fundo, né? Tem fundos, principalmente fundos multimercado, que tem um pouco dessa pretensão que você falou, né? Você investe aqui, deixa que eu faço aqui a distribuição, né? Agora, tem fundos que são estratégias muito específicas, né? Então, por exemplo, pensa um gestor de ação focado só em small caps, por exemplo. Ou então um gestor que é focado só num tipo específico de crédito, né? E assim por diante. Então, tem gestores que têm estratégias bem específicas, e aí a gente não vê como conflitante. Pelo contrário, a gente até utiliza essas estratégias específicas nas nossas carteiras. Então, você tem, por exemplo, como mencionei, tem gestores de ação que têm estratégias muito específicas, a gente compra o fundo desse gestor. Tem fundos multimercados que têm uma estratégia neutra, né, totalmente neutra à variação de mercado, inclusive estratégias quantitativas, a gente também gosta desse tipo de estratégia. Então, eu acho que você está certo, mas depende um pouco do fundo. Então, tem fundos e fundos, né? Boa. Mas, pô, um fundo básico vai. Eu não preciso... Tô tentando te botar na saia justa, não é por querer não, cara, mas é porque eu tô pensando aqui, de fato, na parte... Porque eu acho sensacional, assim, o que a gente tá conversando aqui. Você põe uma taxa para cobrar ali, uma taxa justa, para poder recomendar pro cara, o cara entra diretamente, então você acaba evitando conflito de interesses, né, dentro da dinâmica, você faz ali a gestão do portfólio pro próprio cliente e assim, no final do dia, você não está tentando vender... Você não está tentando vender uma empresa, sabe? Você não é um assessor que tá com um fundo que dá um rebite grandão ali e você não está tentando empurrar isso. Você consegue montar uma carteira condizente para o que o cara quer. Você tem um algoritmo que, ajuda ali na parte de conhecimento para saber o que de fato faz sentido. Por que o cara deixaria de investir em você para investir num fundo basicão? Não consigo ver. Mas acho que você matou a charada. Essa é justamente a proposta de valor. Você, como investidor, a gente tem a visão global da sua vida financeira e montar o que tem de melhor para você. Então, você vai contar com uma equipe bem sênior, né, bem experiente aí de gestão, com os melhores algoritmos, a melhor tecnologia. E é como você falou, e também a relação é diferente, é uma relação de prestação de serviço, né? Não é uma relação de a gente ficar tentando vender produto financeiro. Então, aliás, é uma coisa que os nossos clientes gostam muito, né? Que depois que saem de um banco ou de uma corretora e vêm para a Magnetics, acaba aquelas ligações, ficar tentando vender produto, não ficar enchendo o saco, compra esse produto, compra aquele produto. Acabou. Se a gente ligar um dia, vai ser para te contar alguma novidade, vai ser para te contar que sua carteira está subindo ou te ajudar de alguma forma, mas jamais vai ser para tentar vender um produto porque não faz parte do modelo de negócio, né? Então, é bem essa lógica mesmo que você falou. Caraca, agora finalmente vou fazer a Antônia investir, Antônia. Antônia tá aqui. Não entendo. Vai investir agora. Até minha mãe vai investir. Luciano, eu tento fazer minha mãe investir, cara, desde que eu me entendo por gente. Eu me graduei, eu falei, mãe, a gente tem que investir. Ela nunca investiu, cara. Eu fico, tem que botar dinheiro. Ela ainda é daquelas que, não posso investir no que eu não vejo. Aquilo me dá, sabe, aquela quentura dentro quando você escuta. Meu pai do céu. Isso é muito comum, cara. Até com meus familiares também, amigos. Mas isso que você falou é interessante, cara, porque assim, um dos motivos por que algumas pessoas têm resistência a investir é porque, o modelo atual é confuso mesmo, né? Você chegar uma pessoa que nunca investiu na vida, no mercado financeiro, aí você abre uma plataforma digital, fala para ela, tem aqui 3.000 produtos financeiros, escolhe aí e começa a investir.
pessoa vai falar, pô, eu não sei nem por onde começar, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa você me botar numa cabine de avião e falar, vai, pilota o avião aí. E também pelos motivos que eu falei, né? Quando geralmente tem a assessoria de um agente autônomo, de um gerente, como tem essa lógica comercial, esse negócio de ficar vendendo, isso também deixa muitas pessoas, afasta muitas pessoas, né? As pessoas, pô, lá vem o cara me encher o saco, quer que eu compre um tal de um negócio que eu nem entendo, entendeu? Então, eu acho que uma das grandes vantagens desse modelo é o que você falou, dá muito mais acesso, facilita muito mais a entrada para a pessoa física que não tem o hábito de investir, ou nunca investiu fora do banco, ou fora de uma poupança, entendeu? Então, isso é uma vantagem muito grande também. E como é que você faz essa dinâmica de carteira? Digamos, por exemplo, que eu esteja posicionado numa carteira lá. Entrei lá, sou, sei lá, moderado, aí você me recomendou um pouquinho de ação, um pouquinho de, sei lá, CDB da vida, me recomendou um pouquinho, sei lá, de FII, e aí mudou o mercado. Putz, o negócio tá movimentando, de repente essa carteira tem que ser reajustada. Eu sou notificado? Como é que funciona isso? Legal. Hoje, a gestão, né, da sua carteira pela Magnetics, a gente faz o acompanhamento diário da carteira. Então, você investiu, né? A gente, claro, antes de você investir, a gente mostra exatamente qual é a carteira. Então, você fala, pô, legal, gostei. Se você não gostar, você tem maneiras de mudar um pouco o perfil de risco da carteira. Mas uma vez que a gente montou o plano, beleza, a gente comprou aquela carteira. A partir daí, na verdade, que começa a brincadeira, né? Então, você faz o primeiro investimento, aí começa a nossa relação. Porque aí a gente vai ficar monitorando essa carteira diariamente. E sempre que tiver uma oportunidade ou alguma mudança no mercado, a gente vai fazer o que a gente chama de rebalanceamento. A gente vai mudar a sua carteira para se adequar a essa nova realidade. Agora, ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse rebalanceamento não é tão frequente, né? Porque a nossa mentalidade é montar uma carteira que seja bem estável e voltada para o longo prazo. Então, sei lá, a gente montou a carteira, a bolsa subiu no mês seguinte, subiu 10%. Não necessariamente a gente vai ter que ficar fazendo mudanças na carteira, entendeu? É uma carteira que é mais voltada para o longo prazo mesmo. A gente faz mudanças quando realmente tem uma mudança significativa no mercado, quando tem uma oscilação maior. Então, por exemplo, no ano passado da pandemia, a bolsa chegou a cair 50%. A gente usou essa oportunidade para rebalancear algumas carteiras que ficaram desbalanceadas, né? Outro cenário também é quando a pessoa faz uma nova aplicação. Então, é muito comum a pessoa investir e continuar fazendo novos aportes mensalmente ou trimestralmente. Aí cada pessoa tem seu cronograma. Então, toda vez que a pessoa faz um novo aporte, a gente faz esse aporte de maneira inteligente, ou seja, a gente aloca naqueles ativos que deveriam ter uma participação maior, né? Então, aqueles ativos que estão com uma participação menor do que deveria. E até uma coisa legal, porque assim, esse é outro estresse também que tem no mercado tradicional. Tem muita gente que poupa, que tem o hábito de poupar, tem a sua profissão, tem uma retirada mensal. Aí todo mês ele tem que pegar aquele dinheiro e falar, puta, aonde que eu vou botar esse dinheiro que eu recebi? Aí pergunta para o assessor, pergunta para o gerente, aí é sempre uma dor de cabeça, né? Na Magnetics não, o plano já foi montado antecipadamente. Então, se você tem um dinheiro novo, você somente precisa fazer uma TED, você faz a TED para a Magnetics, acabou. A gente automaticamente já vai investir aquele dinheiro, não precisa fazer nada, não precisa ligar para ninguém. Caramba! Não precisa fazer nada. E você, claro, sabe tudo o que está acontecendo através do app, do nosso aplicativo. Você vê o que está acontecendo. Olha, você mandou aqueles 10 mil reais, a gente aplicou nisso, naquilo. Quando tem uma mudança da carteira, a gente avisa também. Olha, Dário, comprou isso, vendeu isso. Então, tudo o que está acontecendo, você tem ciência do que está acontecendo, você é notificado, mas você não precisa ter a dor de cabeça, o trabalho de ficar pensando o que tem que fazer, entendeu? Então, isso facilita muito a vida do investidor também. Cara, isso é muito legal porque, assim, quando você começa eu na verdade tô botando experiências pessoais aqui já, mas quando eu comecei a investir foi exatamente isso. Eu comecei a investir em fundo, e aí eu comecei a botar dinheiro em fundo, bem conservadores. Aí depois eu falei, cara, quero mais exposição. Aí fui para um multimercado.
beleza. Aí depois que eu fui pro multimercado, eu falei, cara, quero mais. Aí comecei a sair de fundo, comecei a entrar em ações, aí eu comecei também a entrar em FIIs. Aí depois eu cheguei no momento que eu falei, cara, quero realmente montar uma carteira para rentabilizar. E aí eu comecei a distribuir muito, aí pulverizei muito e fazia muita movimentação, sabe? Fazia muita movimentação e aí eu fiquei, primeiro, frustrado com os fundos, aí depois fiquei frustrado com um tipo de assessoria, aí depois fiquei frustrado com casa de research, porque você entra na casa de research, cara, eles querem mudar a carteira todo mês, toda hora, e quando você vê, você fez, sei lá, no ano, 20 movimentações, e você tinha, sei lá, 15 ativos. E aí, mais uma vez, maturidade, né? Não que isso seja errado ou certo, né? A gente, às vezes, é necessário. Mas quando você olha assim, você fala, cara, não são ações que você compra porque você acredita, são ações de momento, né? Para rentabilizar a carteira. E aí você fala, cara, isso não faz mais sentido. Só que demora você chegar nisso, sabe? Esse mindset demora muito, não é rápido, né? E aí você vem com isso, é muito bom, cara. Assim, queria ter te conhecido, sei lá, 10 anos atrás, pô. Que você não montou isso 10 anos atrás? Não, muito bom, mas dinheiro assim, pra caramba. Não, mas é verdade. Eu acho que essa evolução do investidor, essa história que você contou, é o que muitas pessoas passam todos os dias, né? Elas saem do banco, aí caem num assessor de uma corretora, aí, pô, realmente é melhor que o banco mesmo, né? Pô, tem uma série de vantagens ali, claro. E aí tem produtos novos, etc. A pessoa fala, pô, que legal. Aí o tempo vai passando, ela vai começando a perceber que tem algumas coisas ali que não são tão boas. Isso que você falou, né? Pô, o incentivo do assessor, essa coisa de ficar pensando no produto da moda. Aí muitas pessoas como você falam assim, pô, então eu vou fazer por conta própria, não vou confiar no assessor não, deixa eu fazer por conta própria. Aí começa a consumir relatório, a dedicar tempo para fazer isso. E aí percebe isso que você falou também, que consome tempo valioso. Muito. Algumas pessoas gostam de fazer isso, então não tem problema. Quem tem isso como hobby, não tem problema nenhum, isso é muito legal. Mas a maioria das pessoas, como nós, tem um dia atribulado, né? Trabalha 10, 12 horas por dia. A última coisa que quer fazer quando chega em casa é gastar mais 2 horas lendo relatório e analisando o investimento, etc. E aí para essa pessoa, justamente o perfil da Magnetics. Essa pessoa que não quer fazer investimento por conta própria, ou não tem tempo para fazer isso, esse é justamente o cliente que a gente atende, né? E se a pessoa gosta, tudo bem. A gente não vai ser uma boa empresa para atender essa pessoa, mas eu acho ótimo também quem gosta de dedicar tempo, quem gosta de ficar fazendo investimento por conta própria, eu acho um excelente aprendizado. Mas o nosso público é justamente aquele profissional que não quer fazer isso, ou quer fazer isso de uma maneira mais casual, quando tem tempo, mas não tem a obrigação de ficar olhando o investimento toda hora, né? E também faz muito sentido até o cara que curte fazer isso. Eu digo por mim, por exemplo, eu curto, eu gosto. Assim, até por trabalhar com empresas e tal, eu acabo aprendendo, eu acabo ficando com a cabeça mais oxigenada fazendo isso. Mas, cara, de repente eu quero só fazer isso com uma carteira de 5 ativos. Não com todos os ativos que eu tenho. E aí também complica, né? Porque uma coisa é você, né, se debruçar. Uma coisa, por exemplo, que eu vivo frequentemente. FII, cara. Pelo amor de Deus. FII agora tá me dando a dor de cabeça do cão. Porque rentabiliza, mas perde valor. O mercado tá pra baixo, mas aí você tem que, entender como é que tá a alocação do cara. E você vê se, ele tá indo mais para logística, para saber se tá fazendo sentido. Aí você abre o fundo para saber quais são os ativos do cara, saber edifício, é comercial, mas é comercial aonde? Aí você vai analisar um fundo, isso já demora muito tempo. Aí se você vai pulverizar em 5 fundos, ferrou. Assim, você toma muito tempo, muito tempo. Nossa, eu desisto. Eu já tô assim, não, vou analisar minha carteira de FII. Não, agora hoje eu vou. Eu não vou. Porque não dá, porque você olha ali e fala, deixa, tá ali no mínimo, tá mais ou menos. E é isso, né? Isso é muito comum. A gente até brinca, né?
Tem muitos clientes nossos, amigos, etc., que tem um dinheiro a maior parte do seu dinheiro na Magnetis e tem um pouco da sua carteira fora porque gosta de brincar, né? A gente até acha isso saudável, né? O que a gente acha que a gente não recomenda é o seguinte, se você faz isso casualmente, se você faz isso como um investidor mais casual, não é sua profissão, não é seu dia a dia, deixa uma parte pequena para você brincar, entendeu? Ponha o grosso da sua carteira, né? Garante os seus objetivos de vida, sua aposentadoria, etc, etc. Na parte principal da sua carteira e saiba que isso está sendo bem cuidado. E aí pega um pedaço e você investe em criptomoeda ou seja lá o que você gosta. Isso a gente considera que é bem-vindo e saudável, né? O problema é a pessoa achar que com toda a sua carteira vai conseguir, no seu tempo livre, conseguir um retorno acima do mercado. Isso é muito pouco provável, né? Muitíssimo pouco provável. E uma coisa também que eu achei interessante nessa dinâmica de carteiras é porque, no final do dia, você montar uma carteira que você acredita, eu acho que é o principal fator de sucesso, sabe? Assim, eu venho cada vez mais entendendo que isso é o principal ponto, conversando com pessoas qualificadas, assim como você e outros investidores, até mesmo CEOs que já fazem isso há bastante tempo. A maneira como você monta a carteira é que vai te dizer se daqui a 30 anos você vai ter sucesso ou não. Então, você também não pode fazer de maneira leviana, né? Tem que ser uma coisa muito, muito bem pensada, essa coisa de você montar ativo, aí fica trocando ativo toda hora. Não que não tenha, óbvio, mas não é um ativo que de fato você acredita que é a longo prazo, sabe? É muito ruim, né? Assim, é isso que na verdade prejudica um investidor que tenta fazer muito, chega lá na frente e ele conseguiu mais do mesmo. Só que a diferença é que ele gastou mó tempão nisso, né? Então é muito isso que eu costumo olhar, assim, eu comecei a ver, né, a importância da seleção de ativos. Sem dúvida. Eu acho assim, se você pensar em acúmulo de capital no longo prazo, acho que são duas coisas que são fundamentais, né? Uma é o que você falou, é a alocação de ativos, é como que você distribui os seus ativos. E é até engraçado, porque tem pesquisas que demonstram que a decisão mais importante, responsável por 90% do retorno de longo prazo, é a classe de ativo. Então, por exemplo, a decisão de você colocar em 30% em 10% ou 50% de bolsa, isso é mais importante do que as ações que você escolhe individualmente. Caramba! Então, essa decisão é a mais importante. Então, você fazer a alocação correta, a distribuição correta, isso garante 90% dos seus retornos de longo prazo. O que o pessoal chama de seleção de ativo, né, de seleção individual de ativo, que seria escolher as ações, isso corresponde a 10% somente. E o trading, né, o market timing, né, que o pessoal chama, isso aí corresponde a muito pouco, às vezes até negativo, ou seja, a pessoa perde dinheiro nessa parte. Então, você mais perde do que ganha dinheiro tentando adivinhar para onde o mercado vai. Então, esse é o primeiro fator, né? Você fazer uma boa alocação de carteira no longo prazo, isso que vai determinar seu retorno e seu acúmulo de capital. E a segunda parte aí está diretamente ligado aos hábitos do investidor. O investidor está colocando mais dinheiro de forma recorrente e tendo a longevidade, tendo a paciência de deixar aquele dinheiro trabalhar para ele, né? Um erro muito comum é aquele voo de galinha, né? A pessoa fala, vou investir, aí bota um dinheirinho, aí no ano que vem saca tudo, faz alguma coisa com o dinheiro, aí depois traz de volta. Esse voo de galinha, ele mata o investimento de longo prazo. Então, fazer uma alocação correta da carteira e ter a paciência de deixar aquela carteira gerar rendimentos no longo prazo, preferencialmente colocando mais ativos para trabalhar, né? Tá sempre investindo mais de forma consistente. Esse parece simples e banal, mas esse é o segredo para você ter um acúmulo de capital significativo no longo prazo, né? E se você for ver a fórmula que o Buffett fez e que outras pessoas fizeram, ter essa paciência, essa perseverança aí de investir no longo prazo. Pô, que interessante isso que você trouxe, eu nunca tinha escutado isso anteriormente. A categoria ser até talvez mais importante que o ativo, né?
Nossa, isso faz total sentido, né? Mas é bem interessante trabalhar nisso. Se você fosse dizer hoje, assim, de maneira muito leviana, sem nenhum tipo de indicação de investimentos para quem está escutando a gente, mas como é que você acredita que hoje, no mercado brasileiro, uma boa composição de carteira deveria ser, assim, em termos de alocação de categorias, né? Sem citar ativos. Eu vou falar o que a gente faz na Magnetics, né? Então, e a gente procura ter o máximo de diversificação, né? E realmente extrair o maior valor possível da diversificação. O que a gente oferece nas nossas carteiras é uma combinação de renda fixa, né? Diferentes modalidades de renda fixa, né? Tem coisas mais básicas como títulos públicos, né? Tesouro direto e também crédito privado, aí variados, né? Diferentes tipos de crédito. Aí você tem um componente de ações, né? De renda variável. Então, aí é importante ter uma diversificação geográfica também, ter ações brasileiras, coisa que o brasileiro está começando também a pegar agora, mas é um erro comum do brasileiro, que é não ter investimentos também, né, de forma global. Então é muito importante também você ter ações no exterior, você diversificar geograficamente, não ter todas as suas ações brasileiras. Por que você precisa ter somente Vale ou qualquer tipo de ação brasileira? Porque você não pode ter Google, porque você não pode ter empresas estrangeiras, né? A rentabilidade tem sido, inclusive, historicamente maior até do que a Bolsa Brasileira. Então, por que não? Então, ações brasileiras, ações globais, inclusive tem setores específicos que a gente gosta também, por exemplo, tecnologia, a gente tem um componente de tecnologia também. Aí tem estratégias mais neutras, que aí são representadas pelos fundos multimercado. Tem criptoativos, a gente gosta, claro que uma dose bem pequena, né? Tem que ter cuidado com a dose aí, porque é um ativo bem volátil ainda. E também estratégias de proteção, né? Estratégias aí que vão oferecer proteção quando a bolsa ou quando os mercados estiverem caindo de forma mais significativa, como teve na pandemia no passado. Boa. Pô, legal, cara. É assim, bem completo o que vocês fazem. E, assim, só pra... Chegando já no final do nosso papo, mas eu não posso deixar de levantar esse tópico, é que, velho, vocês já pegaram uns caras grandes aí pra investir em vocês, né? Eu vi que vocês foram investidos já... Monax, é isso mesmo? De fato, Dário, a gente levantou aí algumas rodadas de investimento com fundos de Venture Capital. Então a gente levantou com a Monax, que é um investidor super conhecido aí, né? Investiu em uma série de empresas, Loft, enfim, eu não vou lembrar todas agora, mas tem uma série de empresas bem conhecidas. O Hall é gigante. 99, Táxis, etc. Também tem a Redpoint Ventures, também já investiu em um monte de empresa legal, Creditas, etc. E tem um fundo europeu que chama-se VEF, né, que também é um fundo de fintech bastante conhecido, já investiu em várias empresas no Brasil também. Então a gente conta com um grupo de investidores bem bacana aí que tem nos ajudado nessa trajetória aí ao longo dos anos. Pô, muito bom, cara. E aí acaba sendo um bom label aí para vocês, né, de que realmente o produto de vocês faz total sentido. Imagino que hoje talvez o principal desafio seja tecnologia, né? Tecnologia e capilarizar no mercado. Como é que tá sendo os desafios hoje para Magnetics, assim, em termos de crescimento? Até uma coisa que eu esqueci de falar, você falou em chancela, né? Há 2 anos atrás, a gente também, quem participou da nossa rodada também foi a GPS, que hoje chama-se Julius Baer Family Office, que é um dos maiores casas de gestão de patrimônio do Brasil, né? Então foi muito legal, porque foi um player tradicional que também gostou do nosso modelo e quis participar como sócio também. Então foi uma chancela muito bacana que a gente teve há uns 2 anos atrás. Sobre crescimento, assim, eu acho que hoje, assim, no começo tinha os desafios de colocar tudo isso de pé, que a gente falou, todas essas vantagens, né? Teve muito desafio de tecnologia, de montar toda a inteligência de investimento, toda a experiência do cliente ali no aplicativo, que isso é uma coisa importante, né? A gente falou muito de inteligência de alocação de investimentos, né, de construção de carteira, mas é também muito importante construir uma boa experiência no aplicativo, que o cliente se sinta seguro e que seja muito prático, né?
Porque, pô, eu posso ter tudo isso muito legal que a gente falou, mas se no dia a dia a pessoa está tentando usar o aplicativo e não está conseguindo, não está entendendo o que está se passando, ou é complicado, ela vai desistir. Então, o que a gente procurou fazer também é colocar tudo isso que eu falei, uma experiência muito simples, que realmente qualquer pessoa mesmo que não tenha conhecimento nenhum de mercado, consiga utilizar. E se você tem conhecimento, também vai ser um aplicativo muito útil para você. Então, o desafio no começo foi muito montar essa tecnologia, construir um time de tecnologia, de montar toda essa tecnologia. A tecnologia é quase totalmente proprietária nossa, então a gente desenvolveu tudo em casa mesmo. Hoje é mais um desafio de crescimento, é mais um desafio de, você até comentou, por que você não estava aqui há 10 anos atrás, né? Então tem muitas pessoas... muito. E eu acho que tem muitos outros, tem milhares ou talvez milhões de brasileiros que têm o mesmo problema, né, o mesmo desafio que você mencionou, mas que ainda não sabem que esse modelo existe, não sabem que a Magnetics já oferece isso. Então, nosso desafio hoje é, legal, a gente já tem dezenas de milhares de clientes, né, a gente já gerencia 800 milhões de reais em ativos, então já é um crescimento legal, mas, como é que a gente faz se a Magnetics ser conhecida por todos os brasileiros que querem começar a investir? Então, é muito um desafio de ajudar a educar o mercado que existe sim esse outro modelo, que você não precisa estar no banco ou não precisa estar na corretora, que existe um outro modelo que talvez resolva seu problema de uma forma muito mais eficiente. Muito bom, cara. Muito bom. E, assim, o que eu mais consigo tirar da nossa conversa aqui é justamente como o modelo de investimentos que acabou crescendo e foi muito importante para o mercado brasileiro, na minha opinião, assim, acho que ele teve seu papel, mas como esse modelo tem que se desconstruir já, né? Como já existem novas possibilidades para você conseguir fazer um bom investimento e para você quebrar esse ciclo, porque eu vejo muito esse ciclo vicioso, né? Que o fundo tem que fazer um bom lançamento para poder captar, depois que ele capta, ele faz fundos menores para poder rentabilizar, só que ele não consegue rentabilizar tanto, não tem a mesma coisa, ele tem que pagar um rebite maior, o assessor por consequência tem que fazer aquilo, e aí fica nesse ciclo vicioso. Então é muito legal trazer essa pauta para todo mundo que escuta a gente, porque, cara, no final do dia o que a gente precisa é realmente competitividade, novos modelos de negócio. E aí, Luciano, para a gente terminar o nosso papo, a gente costuma fazer uma pergunta assim bem capciosa, que é a seguinte: que ideia você vestiria? Se você pudesse estampar uma ideia, uma frase numa camisa e vestir todo dia, qual seria? Boa pergunta. Essa é boa. Eu diria que, assim, a nossa jornada, a nossa vida é longa, né? Então, eu diria que procurar estar junto de pessoas que estão alinhadas a você, né? Então, selecione bem quem está nessa jornada junto com você. Acho que essa seria a minha frase aí, porque a última coisa que a gente quer é pessoas que estão nos ajudando nessa jornada, mas têm incentivos que são diferentes do nosso, que não tem o nosso interesse em primeiro lugar. Então, selecione bem quem está te ajudando nessa jornada aí, porque a jornada é longa. E a gente sabe, né, Dário, que principalmente quando a gente fala de longo prazo, a gente sabe o poder dos juros compostos, né? A gente ouve falar muito isso. Então, a gente não percebe a diferença em um ano, talvez ganhar 1% a mais, 2% a mais em um ano, talvez não soe como muita coisa, né? Mas se você acumula isso ano após ano, após ano, após ano, depois de 30 anos, é a diferença de você estar tendo uma aposentadoria extremamente confortável ou você está precisando pedir dinheiro. Então, faz diferença você escolher bem o parceiro, tem uma estratégia muito boa hoje. Daqui a 30 anos, o seu futuro vai te agradecer. Certamente. Cara, muito bom, Luciano. Brigadaço pelo papo. Acho que foi uma aula aí sobre como a gente tem que se posicionar no mercado financeiro, como é que todo mundo que escuta a gente tem que pensar enquanto investidor e principalmente, cara, acho que a sua ideia, assim, o teu business é, sensacional, porque acaba sendo realmente uma nova maneira de você conseguir chegar nesses ativos que, dói muito, né? Esse processo de aprendizado dói muito. Doeu pra mim, né? Se eu pudesse começar agora, eu falo muito para os meus consultores, eu incentivo todo mundo aqui a investir.
E no final do dia é muito doído, e se eu pudesse, tipo, cortar esse caminho, sabe? Se eles que estão começando a investir agora, muitos daqui dentro, até na empresa e até conhecidos, pudessem cortar esse caminho, cara, é muito bom, né? Porque se você vê, se eu tivesse já com uma carteira, eu comecei a investir, deve ter uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Se há 10, 12 anos atrás eu já tivesse muito bem posicionado, eu estava 12 anos à frente hoje, né? Então, isso faz muito sentido. E a gente não dá esse valor, né, quando a gente começa. Então, acho que o teu caminho aí com a Magnet, pô, acaba ajudando muito a galera, cara. Espero que real você conquiste aí muito esse Brasilzão, e já vou te dizer que daqui a um tempo vou te convidar de novo aí, que eu quero saber como é que tá aí a Magnet no mercado, cara. Pô, será um prazer, Dário. Eu convido até você e a Antônia também a testar lá o aplicativo. É só baixar o aplicativo da Magnet nas App Stores. É bem intuitivo, você faz tudo direto pelo aplicativo. E até tem uma coisa até que eu lembrei aqui, né? Você conversa frequentemente com CEO, seu público-alvo, né? São pessoas, founders, CEOs, etc. A gente tem, inclusive, montou recentemente um segmento Infinity, que são para clientes mais de alta renda, e a gente foca muito em empreendedores, CEOs, C-levels, que são pessoas que têm uma necessidade, têm um tipo de vida, tem particularidades, né, na sua necessidade financeira. Então a gente monta planejamento financeiro, a gente monta uma série de coisas bem voltadas para esse público. Então quem tiver mais curiosidade, procura no nosso site, lá tem um contato para falar com um dos nossos planejadores. É um programa que eu recomendo aí para todos os CEOs, C-levels, etc. O que tem de melhor, nossa melhor oferta hoje, assim, mais premium hoje, é o segmento Infinity. Então, convido você aí e os outros CEOs que estão escutando a procurar e conhecer um pouco melhor. Mas obrigado pelo papo, Dário, e espero que você tenha razão e que todos os brasileiros passem a conhecer um pouco mais esse modelo aí e comecem a investir aí de uma forma mais eficiente. Boa, cara. Brigadão mais uma vez, e a gente vai se falando, Luciano. Pessoal do Papo, esse foi mais um papo com o Luciano Tavares, da Magnet. Se quiser mudar aí o modelo de investimento, curte o cara, segue ele. Segue também, tem rede social já, Magnet, cara? Conta aí pra gente. Sim, tem. A gente está em todas as redes sociais. No nosso site tem lá o indicador, no Twitter é @magnets. Mas no site tem todas as outras redes sociais também, você tem um link lá. E eu tô no Twitter também, @LucianoT. Então, quem quiser me seguir também, pode seguir no Twitter. Eu costumo falar um pouquinho de investimentos também, dar algumas dicas aí de planejamento financeiro. Então, recomendo aí todo mundo baixar o app ou entrar no site, tem todas as informações. Valeu, Luciano. Até a próxima, cara.